A doença de Alzheimer, o que é, o que ela causa, quais são os sintomas, por que as mulheres são mais afetadas do que os homens e o que fazer para preveni-la. Eu sou a doutora Tayane, neurocientista, é sobre isso que eu falarei nesse vídeo. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela é progressiva e incurável, relacionada ao envelhecimento. Isso significa que o envelhecimento por si mesmo é o principal fator de risco para desenvolver a doença. Alguns estudiosos acreditam que o segundo risco principal fator para desenvolver a doença seria o baixo desenvolvimento intelectual. Eu, particularmente, também compartilho desta opinião, porque diversos estudos ao redor do mundo já demonstraram que a formação continuada, ou seja, após a pessoa concluir o ciclo básico da escola, a pessoa ir então fazer uma graduação, pós-graduação ou outros cursos, ou mesmo estudar uma segunda língua, foi capaz de retardar o aparecimento dos sintomas da doença de Alzheimer. Por exemplo, falar uma segunda língua, vários estudos demonstraram que é capaz de retardar em até 4 ou 5 anos o aparecimento dos sintomas da doença de Alzheimer. E os países considerados bilíngues, ou seja, que toda a população estuda pelo menos 2 línguas, esses países são acometidos, as pessoas são acometidas pela doença de Alzheimer também, porém com 50% menos do que as pessoas de países que falam apenas uma língua. Portanto, é claro que o desenvolvimento intelectual tem um papel muito importante no desenvolvimento da doença de Alzheimer, no aparecimento dos sintomas da doença de Alzheimer. E quais são esses sintomas? Os principais sintomas da doença de Alzheimer são a perda de memória, consequente perda cognitiva, ou seja, a pessoa começa a ficar esquecida, ela passa então a não conseguir mais fazer as suas tarefas diárias, a lembrar de coisas simples, a fazer cálculos simples, a pessoa começa a simplesmente esquecer, então perde a capacidade de aprender, perde a sua independência e acaba na demência, ou seja, perde-se, infelizmente, muito tristemente, de si mesma. E as mulheres são mais acometidas pela doença do que os homens. E isso por quê? Ninguém sabe ao certo, mas uma das explicações, porque tem muitas, em inglês é o que eles chamam de 3 P's. Então é a puberty, que é a puberdade, a pregnancy, que é a gestação, e a perimenopause, que é o período da perimenopausa. Por que esses 3 P's em inglês fazem com que a mulher seja mais vulnerável a desenvolver a doença de Alzheimer? Porque durante essas 3 fases da vida da mulher, ou seja, após a menarca, que é a primeira menstruação, durante a gravidez e quando a mulher entra na menopausa, durante essas fases ocorre uma reestruturação do cérebro com a diminuição de uma região importante do cérebro chamada de hipocampo, que é responsável pela memória de curto prazo, pela aprendizagem, portanto, por controle de emoções também e outras coisas. E essa região é pensada pela maioria dos estudiosos da doença de Alzheimer ser a primeira e principal região afetada na doença de Alzheimer. Então, alguns estudos demonstraram uma diminuição dessa região quando as meninas têm a primeira menstruação. Outros estudos não acharam essa diminuição. Então, a relação do Alzheimer com a puberdade sendo um fator de risco para a doença de Alzheimer é controverso. Porém, na gestação, todos os estudos são unânimes em demonstrar que há sim uma diminuição da região do hipocampo. E isso por quê?
porque a mulher vai ter uma nova função e é a função mais importante da vida dela, que é manter um recém-nascido humano vivo. O ser humano é um animal mais frágil na natureza, que nasce da forma mais fragilizada, então ele precisa de muitos cuidados. O cérebro da mulher, então, mata algumas células para poder criar novas conexões, para ter espaço para essas conexões, para então poder ter esse novo papel de cuidar de um filho. Ou seja, apesar da mulher na gestação ter essa perda neuronal, ela tem um ganho de função. Portanto, não é exatamente uma coisa ruim o que acontece, mas o fato dela ter uma perda neuronal nessa região específica do hipocampo pode deixá-la talvez mais vulnerável à doença de Alzheimer. Durante a menopausa, ocorre também uma reestruturação cerebral, também devido a hormônios, mas outros hormônios, né? Todos esses fatores, esses eventos que nós estamos falando da vida da mulher, são regidos pelos hormônios e são eles os responsáveis, portanto, por essa reestruturação. Porém, a menopausa, diferente da puberdade ou da gestação, que é um período específico e que depois passa, a menopausa ela dura até 40% da vida dessa mulher. Então, esse novo equilíbrio que a mulher encontra de hormônios faz com que o hipocampo esteja mais vulnerável a essa diminuição, levando, portanto, essa mulher a ter um maior risco da doença de Alzheimer. E o que fazer, então, para prevenir a doença de Alzheimer? O caso das mulheres é exatamente o mesmo caso dos homens. Em primeiro lugar, de novo, na minha opinião, seria o desenvolvimento intelectual. Por quê? Porque o desenvolvimento intelectual, ele fortalece as ligações já existentes no cérebro e ele trabalha exatamente a região do hipocampo, que está ligada à memória, que é o primeiro passo para o aprendizado, e por isso que o hipocampo, dizem, né, ele é responsável pela memória e aprendizado. Então, aprender está trabalhando. Quando a pessoa aprende, o fato de aprender é estar trabalhando exatamente naquele momento com essa região do hipocampo, portanto, prevenindo a doença de Alzheimer. Outras coisas que a pessoa pode fazer é ter um bom estilo de vida, né? Fazer atividade física e também ter uma boa dieta, porque o diabetes também é considerado um fator de risco para a doença de Alzheimer.